assunto. Infelizmente, as drogas é um assunto muito importante e Deus nos vai dar a oportunidade de nós falar sobre as drogas, né? E é uma coisa muito complicada que está atingindo muitas pessoas e está trazendo um dano terrível para a humanidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso para alertar os nossos jovens do perigo que é com as drogas, a população toda, né? E isso é importante nós falarmos e temos que falar a verdade. Vou dizer para vocês que Deus não nos chamou para ser covardes, para se acovardar diante de problemas tão sérios que nós enfrentamos, né? E se nós fosse olhar para aquelas pessoas que não gostam e sobre alguns temas que a gente aborda, nós não teríamos condição de falar e nem ter um chamado de Deus, tá? Porque Deus nos chamou para ser corajoso, ser forte e corajoso. Deus, quando chama alguém, Ele quer que tenha coragem, tá? Porque, meus amados irmãos, hoje em dia está tão difícil de falar, está tão difícil de pregar, está tão difícil de falar sobre política, está tão difícil de falar sobre qualquer assunto, porque a humanidade está perdida, tá? Eu vou dizer, eu tenho para dizer a verdade. A humanidade está perdida, na sua maioria está perdida. Por que Deus está perdido? Porque as pessoas acham que é só a sua opinião que tem sentido. Quando você aborda um tema numa rede social, sempre vem alguém e esculacha. Por quê? Porque eles são donos da verdade. E nós não devemos ser donos da verdade. Porque a verdade é uma só, meus amados irmãos. E ela não se pode contestar. Por mais que as pessoas tenham a sua opinião, mas a verdade ninguém pode mudar, tá? A verdade é a verdade absoluta. Então, quando muitas pessoas torcem o nariz com certos assuntos, porque falam, batem em nossa vida, batem em nossas feridas muitas vezes, né? Quando o pastor se levanta lá na igreja, num culto da igreja, de ensinamento, e traz uma mensagem forte, muitas vezes nós ficamos revoltados, ficamos, né, doloridos. Ah, porque esse pastor é isso, é aquilo. Não, senhor, não, senhora. A verdade tem que ser pregada, meus amados irmãos. Seja no rádio, seja na igreja, seja nas praças, seja nos meios de comunicação, seja na internet. Hoje em dia as pessoas, tem muitas pessoas que estão deixando, abandonando os bons costumes, os princípios da família, da palavra de Deus, para ir atrás de pastores da internet, tá? De falsos pregadores da internet, né? Dizendo que não precisam de igreja para servir a Deus, servem a Deus de qualquer jeito, porque Deus não precisa de uma igreja, Deus está em todos os lugares. Então vão atrás desses falastrão, né? De pessoas desigrejadas, de obreiros desigrejados que querem somente agradar os outros. Mas a mensagem do Evangelho não é para agradar, é para confrontar, meus amados irmãos, tá? É para confrontar. Se o Evangelho, você não quer ser confrontado pelo Evangelho, pela palavra de Deus, você está errado. Eu sinto muito de dizer, porque a palavra de Deus nos confronta. Eu me criei na fé, meus amados, há 35 anos atrás, quando eu me converti, eu fui criado na fé, dei meus primeiros passos, fui amadurecendo na fé abaixo de estudo bíblico, de mensagens fortes, profundas, que muitas vezes bateram forte na minha vida. Mas eu suportei. Por quê? Porque ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando ela é falada por homens de Deus, elas têm que ser respeitadas, meus irmãos. Nós temos que nos humilhar.
Pedro disse: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. Tá? O soberbo, Deus vai abater. Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Tá? Deus dá graça aos humildes. Então, quando nós ouvimos uma mensagem forte, nós devemos glorificar a Deus, irmãos. É sinal que ainda existe homens e mulheres de Deus que Deus usa para nos confrontar através da sua palavra. Por que que é assim? Porque Deus não tem prazer que nós vá para o inferno, mas Ele tem prazer que nós vá para o céu. E para ir para o céu a porta é estreita. Não é porque nós estamos no século XXI, em tempos modernos, que a porta do céu se estreitou, meus amigos. Ah? Não é por isso não. Ainda continua a porta, o caminho é estreito e a porta também. Quando nós descemos as águas do batismo, nós cantamos um hino que diz que o caminho é estreito, a porta também. Tá? Então, continua sendo. Hoje as pessoas acham que, por nós viver na época da modernidade, da tecnologia, tá? No pleno século XXI, que as coisas mudaram, né? Muitas coisas se mudou, mas a palavra de Deus não mudou. E não mudará. Não mudará. Porque ela diz que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, falsos ensinadores, falsos pastores, falsos mestres. A palavra é clara em dizer isso. Muito clara em dizer isso. Somente lê. E você vai encontrar isso aí. Que nos últimos tempos viriam falsos mestres, falsos ensinadores, falsos doutores da Bíblia. Pessoas que queriam distorcer a palavra de Deus. E hoje está acontecendo. Tá? Está acontecendo. Muitos falsos profetas, falsos ensinadores. E tem pessoas que vão atrás disso. Sem conhecimento, sem temor de Deus. Né? Massageando o seu ego. Quando Deus diz assim, quando um pregador desse diz assim: Deus vai te abençoar, vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar prosperidade, você salta de alegria. Você, é verdade, né? Pega a tua bênção, pega a tua bênção. Mas não é essa a mensagem do Evangelho. A verdadeira mensagem do Evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Essa é a mensagem de Jesus. As demais coisas são consequências, meus amados. Mas, irmãos, então tu está dizendo que Deus não abençoa, que Deus não faz. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o verdadeiro Evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa foi a mensagem de Jesus. A mensagem do Evangelho. Arrependei-vos dos seus pecados e crede no Evangelho. João Batista já dizia lá no deserto: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos de arrependimento. Tá? Produzir frutos de arrependimento. E quando ele enxergou Jesus para ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus amados irmãos, a mensagem está sendo distorcida. Os homens estão oferecendo riqueza. Tá? Quem oferece riqueza é o diabo, meus amados irmãos. Quem oferece riqueza é Satanás. E nem é dele ainda. Porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. E o diabo sai por aí oferecendo riqueza, prosperidade. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Se você adorar Ele, Ele diz que vai te dar aquilo que não é dele. Vai te enganar, porque Ele é enganador. Ele veio para roubar, matar e destruir.
é enganador. Então ele te oferece aquilo que não é dele. Mas evangelho, irmãos, é renúncia, é negar nós mesmos, é se despir do velho homem pecaminoso e ser revestido novo homem, transformado pela palavra de Deus. Deus te dá sim prosperidade, Deus pode te dar riqueza sim, mas segundo a sua vontade, a vontade dele. Ele pode sim, ele transforma. Nós cremos nisso, que Deus é poderoso para nos fazer prosperar, sim, mas não é essa a nossa mensagem. A nossa mensagem é de arrependimento, tá? A nossa mensagem é de perdão, de vida eterna, para sempre. Não é aqui o nosso descanso. Se você oferecer riqueza para as pessoas, você está oferecendo esta terra, esta vida. E se o apóstolo Paulo disse, se nós esperar somente nas coisas desta vida, nós seremos os mais miseráveis da face da terra. Porque as coisas de Deus, a nossa riqueza não está aqui, meus amados irmãos. A nossa riqueza não está aqui. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. A Bíblia é clara em dizer isso. Nós somos passageiros. A nossa morada eterna não é aqui. Deus tem um lugar preparado para nós. Deus tem um lugar preparado. Ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tá? E Deus preparou lugar para nós. E não é aqui nesta terra. Aqui nós temos sofrimento, nós temos lutas, nós temos dificuldades. Como eu falei anteriormente, nós choremos, nós padecemos muitas vezes, porque aqui não é o nosso destino. Nós somos peregrinos. Então, quem oferece riqueza, prosperidade é Satanás. Ele oferece, mas Deus nos oferece galardão nos céus, vida eterna, perdão por nossos pecados e uma vida eterna nos céus por Ele. Amém? Nós vamos orar a Deus nesta noite. Vamos orar pelos pedidos de oração. Interceder por aquelas pessoas que estão enfermas, por aquelas pessoas que estão padecendo necessidade, muitas vezes, quem sabe orando, pedindo um emprego, pedindo uma nova dimensão de vida. Deus é poderoso para mudar as situações, meus amados. Temos muitos exemplos na Bíblia. Temos testemunhos daquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano. Tudo é possível àquele que crê. Tá? Creia nas promessas do Senhor. Você muitas vezes crê naquilo que o homem diz, que o homem promete. Tá? Que muitas vezes autoridades prometem, que não podem muitas vezes cumprir. Mas creia naquilo que Deus pode fazer por você. E Ele pode fazer. Ele muda situações. Temos muitos testemunhos na palavra de Deus. Somente você lê, você vai acrescentar sua fé. Você também vai receber a bênção de Deus. Deus vai abrir portas aonde não tem. Tá? Deus vai mudar situações impossíveis de ser mudadas. Impossível. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus, no estralar de dedos, faz e realiza na minha e na sua vida. Querido, amado Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra nesta noite, que tem falado aos nossos corações. Senhor, nós oramos, intercedemos em favor daquelas pessoas que estão enfermas, quem sabe desenganados pela medicina, aquelas pessoas que estão doentes, Senhor, quem sabe no fundo de uma cama sem esperança. Ó Deus maravilhoso, estende as tuas mãos poderosas, Pai, para realizar uma grande obra no seu corpo físico e também na sua alma. Lembro da passagem daquele homem que foi trazido pelos 4 amigos, que o Senhor olhou para eles e disse, para aquele pobre homem carregado de uma cama, o Senhor disse para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. Aqueles homens murmuraram, porque
não acreditaram que o Senhor era poderoso para perdoar pecados, o Senhor disse para eles: para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ao paralítico disse: toma a tua cama e vai para a sua casa. E nós cremos nessa mensagem, Senhor, nós cremos na tua palavra, que o Senhor tem realizado grandes obras na nossa família, na nossa vida. O Senhor tem transformado a nossa vida, tem tirado nós do mundo do pecado, tem abrido nossos olhos espirituais, Senhor, tem nos dado um banho de arrependimento, de perdão, de vida eterna. E nós estamos aqui, ó Deus, testemunhando da tua palavra. Senhor, abençoa aqueles que pedem as nossas orações. Eu não sei a necessidade do meu irmão, do meu amigo. Eu não sei, Senhor, aquilo que está passando dentro do lar, da família, se é financeiro, se é espiritual, se é físico, se é de trabalho. Eu não sei, Senhor, mas tu sabe. O Senhor contempla todos os moradores da terra, e os seus olhos são como chamas de fogo. O Senhor tudo vê, tudo contempla. O Senhor esquadrinha o nosso entendimento, Senhor. O Senhor sabe de tudo, sonda os nossos corações. Pai amado, nós oramos em favor de todos aqueles que pedem as nossas orações. Oramos pela nossa família, minha esposa, meus filhos, pelos nossos colaboradores. Também intercedemos pela nossa cidade, pelo nosso estado e pela nossa nação brasileira. Traz paz, Senhor, para todos os homens. Amado Deus, assim nós te pedimos também um ano cheio de bênção, um ano que nós possamos vencer todo o mal, Senhor, todas as lutas, dificuldades, assim como aqui temos vencido. Nós não somos nada sem Ti, sem a Tua misericórdia. Senhor, acrescenta a nossa fé para poder acreditar mais e mais nas Tuas promessas, Senhor. Faça milagre no nosso lar, faça milagre no nosso trabalho, faça milagre na nossa família, faça milagre, Senhor, no meio do Teu povo, da Tua igreja, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa em continuação a Rádio Nova Canção, seus funcionários, seus diretores. Abençoa, Senhor, grandemente. Ó Deus, aqueles que estão longe, que estão perto, oramos, pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos pelo carinho, pela participação, pela sintonia. E desejamos um ótimo final de semana e também uma semana abençoada a todos, no nome de Jesus. Até quinta-feira, se Deus quiser, na paz do Senhor. Amém. Não se admire.